Na primeira aula, fizemos uma abordagem geral sobre a denominada Sociedade da Informação e algumas de suas principais características. Mas, afinal, o que é gestão da informação? Antes de prosseguirmos, vamos fazer algumas diferenciações entre dados, informação e conhecimento, que consideramos importantes. Dados, informação e conhecimento. Dados. Dados seriam simples observações sobre o estado do mundo. São facilmente estruturados, facilmente obtidos por máquinas, frequentemente quantificados e facilmente transferíveis. Já a informação, uma definição que poderíamos dar seria que informação são dados dotados de relevância e propósito. Elas requerem uma unidade de análise, exigem consenso em relação ao significado e exigem necessariamente a mediação humana. Já o conhecimento seria uma informação valiosa da mente humana. Inclui reflexão, síntese, contexto. É de difícil estruturação, de difícil captura em máquinas, frequentemente tácito, isso quer dizer, normalmente ele está na mente das pessoas, e de difícil transferência. Comparar dados, informação e conhecimento facilita, a princípio, sua diferenciação. Mas não é uma tarefa que se esgote frente a um mundo em constante evolução, o que nos impede de oferecer uma definição pronta e absoluta. Poderíamos compreender como dado a expressão "há tantas unidades de um produto no armazém". É um dado estruturado e facilmente armazenado em um computador. Para um engenheiro de produção que tem esse produto como um insumo para a fabricação de outro produto, pode ser uma informação de que é hora de repor o estoque, por exemplo. O que este engenheiro fez foi dar relevância e propósito ao dado, em termos de mediação humana. Um terceiro poderia afirmar que isso poderia ser facilmente realizado por um computador, que trataria de avisar quando algum insumo de produção atingisse níveis críticos. Não podemos nos esquecer, contudo, que para fazer isso o computador precisou de uma intervenção humana, que informou previamente quais seriam esses níveis críticos de insumos. Esse simples exemplo pode dar uma dimensão do ponto que a discussão pode chegar, ainda mais se incluirmos a categoria conhecimento. Assim, não é nosso objetivo oferecer definições categóricas para dado, informação e conhecimento, mas discuti-los em seus contextos. Porém, a reflexão faz sentido. Imagine, por exemplo, qual destas categorias é mais fácil de ser armazenada e gerenciada em um computador. Quanto a computadores armazenarem e gerarem conhecimento é uma discussão ainda mais profunda, que deve ser objeto de um tema específico. Utilizaremos o ciclo adaptado de Davenport pelo professor Chu como referência da gestão da informação, porque, embora o desenvolvimento tecnológico tenha assumido grandes tarefas no tratamento de informações, os processos ainda são válidos. Contudo, adicionaremos nossas próprias observações a respeito, uma vez que as mudanças ocorridas ao longo do tempo, principalmente tecnológicas, transformaram certas características desses processos. O ciclo tem início pela identificação das necessidades de informação, que por sua vez definem quais informações devem ser adquiridas ou coletadas. A seguir, essas informações são tratadas e armazenadas, podendo dar origem a produtos e serviços, sendo então
distribuídas aos usuários que dependem delas. A noção de ciclo tem um valor intrínseco muito importante, aqui representado no comportamento adaptativo, ou seja, as organizações aprendem ao longo do tempo, se adaptando por meio das realimentações dos processos e do acúmulo de experiências e conhecimentos, e com isso demandam novas informações, muitas vezes com maior abrangência e valor agregado. Necessidades de informação. As necessidades de informação devem estar, obviamente, centradas no usuário. Nesse sentido, é importante certificar não apenas quais informações são necessárias, mas também o contexto, como vão ser utilizadas, quais propósitos visam atender, se é um problema novo ou rotineiro, etc. Portanto, identificar as necessidades de informação não se resume apenas em atender o que o usuário pede, uma vez que esse universo pode ser muito mais amplo do que o próprio usuário descreve, demandando uma compreensão abrangente do problema que ele está vivenciando. Uma descrição precisa dos requisitos de informações é um pré-requisito para o gerenciamento eficaz das informações. Aquisição de informações. São inúmeras e variadas as fontes de informação disponíveis, tanto formais quanto informais, o que torna complexo o processo de aquisição. As demandas de informação das organizações são muito mais amplas, atendem tanto a necessidades técnicas como servem de orientação para que a empresa se posicione no mercado. Não se pode negligenciar as pessoas como fontes de informação. Elas se tornam importantes porque têm contatos com clientes, fornecedores, trabalham em diferentes processos, o que lhes dá experiência e conhecimento, tornando-as importantes para as organizações. O planejamento de aquisição de informações deve, portanto, incluir a criação e coordenação de uma rede distribuída para a coleta de informações que contemple especialistas em negócios que trabalham na organização e consultores externos ou especialistas profissionais que trabalham com a organização. Organização e armazenamento da informação. A organização e o armazenamento de informações são realizados quase que exclusivamente com a utilização de tecnologias de informação. Apenas casos muito específicos levariam uma organização a utilizar somente meios físicos em detrimento dos digitais. Isso porque, como todos sabemos, informações armazenadas de forma bem organizada permitem sua rápida recuperação, mas isso não é uma regra. Pode ser que uma informação necessária para efetuar uma determinada tarefa, fazer um planejamento ou tomar uma decisão não esteja disponível no momento e local desejados. As organizações atuais geram uma infinidade de informações em suas transações diárias e em vários formatos, como relatórios de vendas, memorandos de escritório, relatórios de estudos, documentos de projetos, fotografias, gravações de áudio, vídeos e assim por diante. As tecnologias de informação têm tido um rápido desenvolvimento e são capazes de tratar e recuperar essas informações com enorme agilidade. Aplicativos específicos são capazes de vasculhar milhões de informações em segundos e identificar, por exemplo, padrões de comportamento de clientes, orientando as estratégias de vendas da empresa. Produtos e serviços de informação. Produtos e serviços de informação
internos às organizações tomaram outros formatos em função do desenvolvimento tecnológico e, em algumas, não são mais uma categoria específica em si. Para outras, esses produtos e serviços existem e são importantes, seja para a empresa como um todo ou para atender demandas específicas. A questão fundamental é que as organizações necessitam de informações para sobreviverem, oriundas das mais diversas fontes, e devem atender às necessidades dos usuários. O que já não é comum é a produção de veículos formais distribuídos internamente. Muitas das informações que os usuários necessitam são buscadas por eles próprios, tanto por terem as fontes já identificadas e graças às facilidades tecnológicas existentes. Isso faz sentido, por exemplo, quando especialistas buscam informações de suas áreas de atuação, ou quando diretorias desejam saber sobre o desempenho de seus produtos ou ações da concorrência. Isso não impede, porém, que existam nas organizações profissionais especialistas na busca e geração de determinados produtos de informação, destinados a atenderem áreas ou demandas específicas em um determinado momento ou de maneira sistemática e regular. Distribuição de informação. Para melhor entendimento desse processo, mais do que distribuição, é importante falarmos de compartilhamento de informações. A tendência é que quanto mais as informações sejam compartilhadas entre os membros da organização, maior e mais frequente será o aprendizado. O ideal é que esse compartilhamento seja incentivado e faça parte da rotina dos usuários, criando um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para compartilhar informações e suas opiniões a respeito delas, sem constrangimentos. Isso se aplica igualmente no desenvolvimento de algum novo projeto, reuniões para resolução de problemas e semelhantes. Uso da informação. O uso da informação é um processo social dinâmico e interativo de investigação que pode resultar na tomada de significado ou na tomada de decisões. Isso significa que, à medida que trabalhamos, as informações vamos construindo sentido para o nosso trabalho e para a organização. Muitas vezes, as informações não nos chegam prontas e completas, e devemos procurar meios pelas quais elas se tornem úteis para nós. Uma das formas é a busca de mais informações. Pode ser também que haja uma sobrecarga de informações. Nas duas situações, é necessário analisar e refletir, conversar com colegas, o que leva a uma nova percepção da situação ou do problema. As tecnologias de informação têm transformado continuamente a maneira como as pessoas lidam com as informações. Para os profissionais de todas as áreas, é fundamental acompanhar tais transformações, incluindo os de gestão de pessoas, pois são uma parte importante e essencial das organizações. A melhor justificativa para isso foi o que afirmamos anteriormente. Os funcionários são o principal ativo da empresa, mantendo e tornando a gestão de pessoas um fator crítico de sucesso para as organizações. Obrigado pela atenção. Nos encontraremos nos próximos vídeos. Até breve.